Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao vereador Marcos Doski para realizar leitura de versículo da Bíblia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Amém. Estando presente a maioria dos senhores vereadores, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Chiquinho, realizar a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade presente, boa noite a todos. Expediente do dia 21 de março de 2016. Ofício 287 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, encaminhando os balanços anuais de 2015 do município. Ofício 288 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, encaminhando os balancetes mensais de outubro a dezembro de 2015. Ofício 289, encaminhando os balancetes mensais de setembro de 2015. Ofício 64 do Executivo de resposta ao requerimento número 940 da autoria do vereador Paulo Cristo. Ofício 18 do CIP, encaminhando documentos para anexar ao projeto de lei 198/2015. Projeto de lei 055/2016, que declara de utilidade pública a Associação Cultural, Social, Esportivo e Eventos Simões, da autoria do vereador Renato Pinto. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei 027/2016, que abre crédito adicional através do superávit financeiro, DETRACAN. Projeto de lei 33/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRD, e da outras providências. Projeto de lei 40/2016, que abre crédito adicional através do convênio com o Estado pelo superávit financeiro, Secretaria de Obras e Secretaria do Planejamento. Projeto de lei número 42/2016, que abre crédito adicional através do superávit financeiro, Secretaria de Obras. Projeto de lei 45/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito vinculada ao PAC 2, etapa 3, Programa de Infraestrutura de Transportes e Mobilidade Urbana, ProTransporte, através do agente financeiro Caixa Econômico Federal e da outras providências. Temos as seguintes indicações para essa noite. Indicação 77/2016, da autoria do Edilvio Marcos, que é o excelentíssimo senhor Luiz Alberto de Costa Faria, prefeito municipal, e o senhor Pedro Carvalho, secretário de Obras. Solicitando providenciar o patrulhamento e colocação de material nas ruas Alfredo Paul, João César Andrade, Antônio Nicolás, Otávio Ferreira Silva, Júlio Correia da Costa, Joaquim Vieira de Lima, Assir Boitete, Roberto Bodo, João Maria dos Santos, Henrique Zumo, José Nuno Vieira, Nicolau Fernandes e Teodoro Minhuque. Indicação 78/2016 do Edilvio Márcio Dós, que é o excelentíssimo senhor Luiz Alberto de Costa Faria, prefeito municipal, e o senhor Pedro Carvalho, secretário de Obras, solicitando providenciar o patrulhamento e colocação de material na rua Antônio Salomão, em frente ao número 209. Indicação 79/2016, da autoria da Edil Cris Zacabar, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto de Costa Faria, prefeito municipal, e o senhor Lorival Pitossi, diretor do DETRACAN, solicitando que seja realizada a colocação de taxões na rua Getúlio Vargas, trecho entre a papelaria Santa Cruz até as lojas Colombo, marcando as pistas. É o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se os vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Cris Zacabar. Palavra, vereadora Cris Zacabar. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, internautas, até eu não passei na data de hoje, ali onde eu estou solicitando, mas uma pessoa entrou em contato comigo solicitando que ali da papelaria Santa Cruz, na rua Getúlio Vargas, do trecho da papelaria Santa Cruz até na Colombo, fosse colocado aqueles taxões, igual foi colocado lá próximo da Mecânica Léo, porque as pessoas, como teve essa mudança do trânsito, as pessoas que vão ali pela Getúlio Vargas, ela é mão única ali até na Colombo, até a Paula Pereira. De lá para cá ela vem, então as pessoas estão indo parando à esquerda e seguindo reto.
e algumas vezes ali já deu um transtorno. Então, só solicitando que seja feita essa colocação, porque com certeza vai auxiliar bastante ali no trânsito. De momento é isso, senhor presidente. Mais um vereador inscrito? Vereador Vilmar Sudowski. Senhor vereador Vilmar. Cumprimento. Senhores vereadores, senhora vereadora, enviados participantes na nota de hoje, imprensa, internautas, boa noite a todos. Eu estou aqui com duas indicações. A 77 vem reivindicar aquelas ruas em que as pessoas têm nos procurado no Canto Água Verde, e você, a cada um dos senhores, que não é pouco que procuro, pelo número de rua que eu estou fazendo numa indicação só, em que as suas ruas estão carentes, necessárias e muito danificadas, aguardando que se faça uma revitalização dessas ruas, seja com abaulamento das ruas e principalmente colocação de material nessas ruas, para que então o tráfego possa seguir e fluir mais normal. Não vou ler o nome das ruas, mas ela está aqui, o caminhamento está sendo feito, são várias ruas. Também uma segunda indicação com relação à rua Antônio Salomão, próximo ao lado da Figura, naquela região. Tem uns buracos bastante feios que precisa ser abastecido com material e passado à máquina, para que tem pessoas ali que têm dificuldade até de entrar em casa naquela rua. Então, que essa revitalização dessa rua seja feita o mais rápido possível. Obrigado. Mais algum vereador? Não, senhor presidente, não temos vereador inscrito. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse público. Senhor presidente, no momento temos nenhum vereador inscrito. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Renato Pique. gostaria de pedir a inclusão do projeto 001/2016 e do projeto 032/2016. Projeto 32, referente ao sistema Beta, a qual nós também temos nessa casa e o município também precisa ter lá, em questão de, dizem as boas-vindas, que quando trava para todo o sistema do município, como aconteceu já aqui na Câmara. Então, em virtude disso, é um orçamento de 32 mil, a inclusão na ordem do dia, se os demais vereadores entenderem. E eu até tinha assinado, não sei se os demais vereadores assinaram. Seriam os dois. Obrigado, senhor presidente. Coloca a discussão, a solicitação da inclusão na ordem do dia do projeto de lei 001/2016 e 032/2016. Santos, por favor. Os vereadores que discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovada a inclusão na ordem do dia de hoje, projeto de lei 001 e 032/2016. Coloco em segunda discussão projeto de lei 027/2016, que é do crédito adicional para o superávit financeiro, R$200 mil. Está em discussão. Os vereadores que discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda e última votação. Projeto de lei 027/2016. Coloco em segunda discussão projeto de lei 033/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, valor de R$1.500.000. Está em discussão. Os vereadores que discutir, coloca em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Segunda e última votação, projeto de lei 033/2016. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 040/2016, que abre o crédito adicional através do convênio com o Estado de Santa Catarina e do superávit financeiro, no valor de R$148 mil. Está em discussão. Os vereadores que querem discutir, colocam em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontram.
Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei 040/2016. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 042, que abre crédito adicional de crédito financeiro no valor de R$450 mil. Está em discussão. Havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei 046/2016. 46. Desculpe, 042/2016. Coloca em segunda discussão o projeto de lei 045/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito vinculada ao PAC 2, etapa 3. Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana para o transporte através do agente financeiro Caixa Econômica Federal. Está em discussão. Havendo vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei 045/2016. Coloco em primeira votação o projeto de lei 001/2016, que é o crédito adicional através da anulação das dotações orçamentárias, no valor de R$15 mil. Está em discussão. Havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 001/2016. Coloco em primeira votação, primeira discussão, projeto de lei 032/2016, abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias no valor de R$34 mil. Está em discussão. Os vereadores que discutir, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 032/2016. Passamos aos requerimentos. Eu só quero justificar a ausência do vereador João Green, que está desenvolvendo trabalhos do mandato fora do plenário. Solicito a vereadora Cris proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 117/2016, de autoria da Edilcris Arrabalho, senhora Thalisa Daiane Pereira Bossi, diretora do CI Carlos Drummond de Andrade, solicitando que a direção explique como procedeu as escolhas de turmas no início do ano letivo, em que critérios se baseou e como conduziu o processo, solicitando ainda o histórico do professor, contendo tempo de efetivação, tempo que atua na escola, tempo de atuação na turma e justificar se houve mudança de cada turma do professor. Está em discussão. Senhor presidente. Palavra à vereadora Cris. Senhor presidente, conversando com alguns professores do CI Carlos Drummond, eles nos passaram, inclusive uma mãe também conversou comigo com relação a isso, porque nós estamos falando aqui de algo que não existe uma legislação que diga, a escolha das turmas tem que ser assim ou tem que ser diferente, como tem que ser. Fato é que nos foi relatado que existiam professores que já estavam há anos trabalhando com as turmas e os alunos habituados, e, enfim, e de repente, por uma decisão da direção, houve essa escolha diferente, no caso, e aí professores que já estão vários anos trabalhando na instituição não puderam fazer a escolha, quando outros professores que estão ainda em estágio probatório conseguiram fazer essa escolha antes. Aí vem uma pessoa fala uma coisa, vem outra pessoa fala outra coisa, um descontenta, outro descontenta, então nós estamos fazendo esse requerimento para tirar essa dúvida de que forma foi feito, né? Isso porque, como eu falei, não existe uma legislação que obrigue a direção a fazer dessa forma ou daquela forma. Mas aí nós estamos entrando numa discussão sobre que é algo muito mais moral do que legal, né? E
aí, quando entra nessa discussão, eu acho que existem vários pontos que devem sim ser observados, desde a adaptação da turma, conhecimento com os alunos e de quais professores nós estamos falando também, se é um professor que entrou ontem na instituição ou se é um professor que já está lá há vários anos. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Os vereadores que discutir, colocam em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 117/2016, de autoria da vereadora Cris Arabar. Requerimento 118/2016, de autoria da Edil Cris Arabar, ao ilustríssimo senhor Hamilton Vênus, secretário de Educação, solicitando informação do número de crianças que cada monitor pode atender nos berçários dos centros de educação infantil. Está em discussão. Senhor presidente, A palavra. fui procurada esse final de semana por algumas mães que os seus bebês foram matriculados esse ano nos ICIs, que expressaram alguma preocupação que num berçário com 18 crianças, apenas um monitor para estar atendendo. E quando se fala em bebê, a gente está falando que o digam as mães que têm gêmeos, né, que tem duas crianças aí, que já a dificuldade que elas têm em estar uma mãe atender duas crianças aí. Imagine uma pessoa num berçário com 18 crianças. Então, essa situação foi passada por mães, né? E eu só gostaria de saber da Secretaria de Educação se existe um número, alguma coisa que cada monitor dentro dos centros de educação infantil podem atender. Que de repente, aí a gente está falando de uma jornada exaustiva para o próprio monitor e também para as crianças que ficam ali, né? Então, só solicitando essa informação da Secretaria de Educação. Continua a discussão. Os vereadores que discutir, colocam em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 118, de autoria da vereadora Cris Arabar. Requerimento número 119/2016, da autoria dos edis Paulo Blisky, Márcio Dossi, Cris Arabar e Renato Pique, ao ilustríssimo senhor Luiz Alberto Brandes, coordenador do campus de Canoinhas, convidando a direção da UNC para comparecer na sessão legislativa para dar maiores informações sobre a UNC. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Dossi. Como foi discutido algumas semanas atrás, foi formada uma comissão para ter um entendimento juntamente com a UNC e a comissão reuniu-se e pede para que eles marquem uma data e horário aqui nesta casa para que nós possamos ter esse diálogo, né, vereadora Cris, com eles e entender o que a faculdade, o que a nossa UNC Campos Caminhas está colocando à disposição dos alunos, quais vão ser os investimentos, seja ele físico ou na área da educação. Enfim, nós tenhamos aí esse entendimento, esse conhecimento e essas informações que então a direção venha desta casa e nos passe todas as informações para que darmos sequência desse trabalho que foi dado início há 3 semanas atrás e formar essa comissão para que ela tenha o seu papel a desenvolver. Continua a discussão. Senhor presidente, com a palavra, o vereador Paulo Blisky. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade presente dentro da imprensa, só para fazer uma colocação sobre essa situação. Quando nós fizemos a sugestão aqui da criação da comissão, que foi prontamente atendida pelo plenário, o nosso objetivo era, em momento algum, a Câmara pretendia desmerecer ou criar alguma dúvida sobre a condução dos trabalhos. O que a gente se colocou à disposição aqui era para ver uma forma de participar para poder entender a situação que estava ocorrendo. E esse pedido, ele não partiu por iniciativa individual de nenhum dos vereadores que compõem a comissão ou dos vereadores dessa casa. Lideranças empresariais aqui ligadas à associação comercial que nos solicitaram. Eu falo isso porque a gente acabou recebendo algumas colocações indevidas
de que a Câmara está, de repente, tentando desmerecer algum trabalho que está sendo feito, que a Câmara estava tentando se envolver numa situação que talvez não lhe diga respeito nessa situação. Falo por mim, mas acredito que é o posicionamento da grande maioria dos seus vereadores. A Câmara respeita o trabalho da ONC. A Câmara tem uma gratidão pelo trabalho que a ONC já fez, e a Câmara tem uma esperança que esse trabalho seja cada vez maior e quer ajudar a verificar o que pode ser feito por isso. Então, nesse sentido, Rodrigo, porque houve algumas situações, algumas colocações posteriores de que, mas nem foi a associação comercial que pediu. Associação comercial oficialmente não, mas empresários ligados à associação comercial, não vou citar o nome aqui, mas se for preciso, que é pessoa de caráter, que não tem medo de fugir da responsabilidade, que pediu, olha, vamos levantar a situação. Houve já uma conversa da ONC com a associação comercial, beleza? E a gente quer ter uma conversa aqui para a gente se inteirar da situação e poder ver aquilo que a Câmara possa ajudar. Se for nos dito, viu, nós precisamos da ajuda de vocês para nada, lá está tudo beleza, tudo às mil maravilhas, beleza? Nós vamos escutar e fazer a nossa juízo de valor posteriormente. Então é nesse sentido, para que não seja interpretado, o vereador Cris, o vereador Pica, o vereador Vilmar, o vereador Paulo querem agora, que é ano eleitoral, agora ficam procurando coisas para aparecer, como a gente escutou. Não estou falando nem de UNC, nem de associação comercial, mas de algumas pessoas que ficam agora também procurando tudo que o vereador possa falar aqui para, de repente, criticar porque é ano eleitoral. Então, deveria ser criada uma lei que no último ano não tem que ter projeto, nem indicação, nem nada, porque quando você apresenta, porque é eleitoral, quando não apresenta, porque não vai nada. Então, nesse sentido, só para esclarecer, sou favorável ao UNC, torço para as pessoas que estão administrando lá fazerem a melhor administração possível, que a UNC seja cada vez maior e mais forte. E quero participar do procedimento para escutar e quem sabe opinar, quem sabe dizer que está tudo muito bom e que eu não sabia nada e eu estou enganado com algumas notícias que chegaram para nós. Em discussão. Presidente, na mesma linha do vereador Paulo, no dia que eu participei do lançamento do livro, eu conversei com o diretor Brandes e expus exatamente, vereador Paulo, as suas palavras, que a Câmara de nenhuma maneira estava questionando o ENC, questionando a reitora, e sim que gostaria de ver no que a Câmara poderia ajudar, porque às vezes as informações aqui saem muito distorcidas e lá fora cada um fala o que é interessante para si. Então, na verdade, a gente quer ter umas informações e está querendo saber a parte de vocês. Só que, se não me falha a memória, pode ser que eu esteja errado, em 2014 a gente solicitou que a diretora a coordenadora, ou quem era na época, viesse. Até essa casa pode verificar se teve um pedido. E que eu lembre, não veio ninguém. Mas, se não me falha a memória, que foi solicitado que viesse a reitora, ou o reitor, ou responsável, para ter a divulgação e ver como é que está. É óbvio, os vereadores têm interesse que a UNC cresça cada vez mais. E isso eu falei na rádio, vereador Paulo. Todos os vereadores, não é um só, todos têm interesse que a UNC de Caminhas seja a melhor do Estado. Por que nós não queremos que a de Caçador seja melhor? Nós queremos que a nossa seja, para isso que os vereadores brigam, para que a nossa seja melhor que as outras. O questionamento, eu questionei por que a reitoria foi feito rodízio, ele falou, não, está terminando esse ano, agora vai ser eleição. Então, algumas coisas o professor Brandes me passou, disse, não, Brandes, tá, isso é fácil, só você lá na Câmara, tem lá e divulga, é assim, vai ser feito isso. Nós não temos essa informação. Eu fui saber que a reitora teve na nossa associação comercial através da imprensa. Então, a Câmara, na hora que tem que bater, a Câmara serve. Na hora de enfrentar, a Câmara não serve, né, vereador? Vereador, até para vocês ter uma colocação que eu tinha até esquecido de comentar, até porque saiu na matéria, nenhum vereador participou da reunião. Ora, a minha bola de cristal aqui não dá certo sempre. Às vezes dá certo para algumas coisinhas, mas ultimamente para nada. Então eu não tinha como saber. Então a gente não sabia da reunião. Se soubesse e fosse convidado, claro que a gente teria maior gosto de ir lá para colaborar. Exatamente, a matéria saiu que não tinha nenhum vereador. Como é que vai ter?
a sua bola. A minha bola funcionou, mas daí não fui convidado, fiquei meio com medo de ir lá, né? Digo, vou lá e ainda vão questionar por que a presença do vereador, né? Mas foi muito bem colocado, não fomos convidados, não sabia, fui saber através da imprensa, sabia do dia da reunião, fui saber, era 2 horas da tarde, conversei com o pessoal, não vamos lá, se fosse convidado nós iríamos, nós não fomos convidados e até então, oficialmente, ninguém está sabendo de nada. Beleza. Mas é importante e eu acredito que o professor Brandes virá rápido, porque no final de semana ele está aqui informando quais são os projetos, o porquê da mudança da parte de ensino superior toda para Marcílio, né? Eles têm a questão logística, questão financeira. Então ele falou, nós não estamos decidindo isso hoje, isso vem desde 2008. Eu falei, Brandes, me desculpa, em 2008 foi quando eu entrei na faculdade que não tinha esse projeto, né? Mas você tem um projeto que está em andamento, a gente é favorável para auxiliar no que puder. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, só é a última vez que manifesto sobre o assunto, prometo que não vou pedir a palavra, mas sugerir que esse requerimento não fosse por recomendado, de repente Vossa Excelência, ou a mesa, ou alguns vereadores, levasse até o Brandes, que é uma pessoa que a gente tem o maior respeito e admiração, para fazer essa colocação. E nós organizássemos uma reunião como aquele assunto que nós tratamos hoje com todos os vereadores, na âmbito de comissões, porque ali haveria condições de ter uma explicação mais ampla, enfim, e um questionamento mais amplo. Não necessariamente a tribuna, até pode ser na tribuna, ou pode ser na tribuna depois, mas poderia ser uma reunião no âmbito das comissões, mas que fosse levado esse convite e explicado o espírito da ideia. Nós queremos a mesma coisa, de repente algumas pessoas talvez estão interpretando diferente, mas o que o professor Brandes quer, que é uma universidade cada vez mais forte, é o que nós queremos, é o que a comunidade quer, todos nós queremos. Até porque o requerimento foi reformulado e ele convida para, inclusive, nas comissões como os vereadores. Posteriormente, se quiser ser usado, como falou a tribuna, ótimo, né? Mas nós gostaríamos de fazer muitas perguntas, várias perguntas, até porque é uma entidade, né, que ninguém é dono de dono ali, né? É uma entidade pública que foi formada com o esforço de muita gente, com o trabalho de muita gente, uma entidade que tem um crédito muito grande aqui em Canoinhas e que merece ser preservada, cuidada, e nós, como hoje estamos na condição de vereador, também temos essa preocupação, né? De saber aonde nós podemos ser úteis, aonde nós podemos ajudar, de que forma a gente pode contribuir. E esse diálogo entre o legislativo e a direção da UNICE é no sentido de construir, obviamente no sentido de construir, jamais de destruir. Nós não vamos jamais deixar que aconteça algo ou torcer para que algo de errado aconteça com a UNICE. Não, muito pelo contrário. A nossa preocupação é somar, que o nosso diálogo, e junto com o nosso diálogo nós possamos construir o que já está sendo planejado, quem sabe até melhorar, o que a UNICE tem como meta, como objetivo para o futuro. É a discussão. Presidente, eu queria passar uma informação da nossa assessoria de imprensa. A matéria que foi feita e divulgada foi pela própria UNC de Concórdia, né? Que até colocando que não teria nenhum vereador. Claro, vocês nem convocaram nós, ou convidaram, não precisava nem convocar, convidados, nós iríamos. Mas para ligar aqui, para pegar a ata aqui, foi rapidinho. No outro dia, já ligaram pedindo a ata aí, porque nós estávamos questionando a questão da Rita. Obrigado. Então, só para ficar claro que é uma segunda redação do requerimento, solicitando que seja na reunião das comissões. Determinando o dia, não. Ok. Então, foi em discussão, não tem mais vereadores que querem discutir, coloca a votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Assim que estiver concluída a sua redação, e se houver interesse de algum dos vereadores da comissão fazer a entrega pessoalmente, a mesa defere.
Passando. Requerimento número 120/2016, de autoria de Renato Pique, ao excelentíssimo senhor Ricardo Pereira Martins, presidente da Fundação Municipal do Esportes, solicitando ampliação das escolinhas de futebol a todas as localidades do município de Canoinhas. Está em discussão. O vereador disse que quer discutir, coloca em votação. Está aprovado em votação única o requerimento 120/2016. Requerimento 121 ao 139/2016, de autoria do Gil Paulo Blinski, aos deputados federais e senadores por Santa Catarina, manifestando apoio ao processo investigativo dos graves fatos amplamente divulgados pela mídia e respeitados os ditames da Constituição Federal, solicitar voto favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Está em discussão. Senhor presidente, agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, o requerimento ele representa o meu pensamento e o pensamento de muitas pessoas que eu tenho contato e algumas instituições que faço parte. E talvez seja mais um daqueles assuntos que alguém vai dizer, o que o vereador aí está se metendo numa situação dessa. Bom, primeiro de tudo que sou brasileiro, né? E amo o meu país e entendo que o momento é um momento bastante grave. Pedi voto favorável para ficar o Michel Temer, que é uma figura obscura também na nossa política. Sim, figura obscura, mas que a presidente escolheu ele para vice, né? Então, certo, porque sinal que confiava nele, infelizmente essa chapa ganhou. E infelizmente se ela sair, ele tem que ficar. Até salvo algum outro problema que surja com ele, porque agora os problemas estão aparecendo bastante. Então esse pedido é que seja dirigido a todos os deputados federais de Santa Catarina, inclusive os do PT. PCdoB eu não sei se tem em Santa Catarina, mas se tiver, enfim, para todos. Para que eles saibam que essa Câmara tem uma posição favorável, e com certeza muitas e muitas câmaras do Brasil vão fazer, isso serve como pressão, de fato, como pressão, que eles apurem os fatos e que, respeitando a Constituição Federal, vote favorável. Vote favorável aqueles que estão na comissão, vote favorável na comissão, aqueles que não estão, vote favorável no plenário. E a gente está disponível para fazer esse debate nos próximos episódios dessa infeliz novela que o Brasil vive, mas de antemão dizer que sou uma pessoa que respeita a eleição, sempre respeitei, e sempre respeitei governos, e profissionalmente já defendi prefeitos que foram caçados e voltaram, foram caçados e não voltaram, que responderam CPIs e foram absolvidos, enfim, tudo mais. Isso faz parte. Se estiver dentro da legislação, se estiver dentro da lei, e a Constituição prevê. E esse negócio que a gente escuta esses dias aí naquela caminhada aí, né, que foi bastante significativa para a nossa cidade, aquela caminhada aí do Jubanhão, que Vossa Excelência acompanhou e todos nós, enfim, acompanhando e soubemos. Eu fui questionado por um amigo meu, porque política e política partidária, a gente tem que saber o limite do momento da discussão dela, e a gente tem que saber o limite de respeitar a ideia dos outros. Então eu entendo e respeito aqueles que são contrários a essa posição de impeachment. Respeito, é um direito dessas pessoas. Mas eu quero que seja respeitado o meu direito de dizer que eu sou favorável ao impeachment. E eu também tenho esse direito de dizer. Então esse meu amigo falou, Paulo, você está querendo isso aqui, você está a favor desse grupo, ele está a favor de um golpe, porque quando nós perdemos as eleições, nós nunca fomos favoráveis ao golpe. Mas peraí, e o fora FHC? E o impeachment, e o pedido de cassação teve do Collor, teve do FHC que foi pedido, do próprio Itamar, quer dizer, então como é que é? E a gente escuta o ex-presidente falar, eu sempre respeitei, mas espera aí, levantou a bandeira para caçar os outros e agora não. Então esse tipo de situação, vamos respeitar a ideologia dos outros, mas eu tenho a minha e estou passando. E com disponibilidade para discussão, todo e qualquer momento, representando os meus eleitores que são favoráveis também. Quem tem eleitor que é contrário, que fez a outra tese, né? Mas eu tenho o meu posicionamento como cidadão e o meu posicionamento como representando meus eleitores, e quero passar isso para os deputados federais de Santa Catarina. Aí eles têm a liberdade para votar depois com as suas consciências. Continua a discussão.
Eu só manifestar minha opinião pessoal, na minha condição de presidente, sou plenamente favorável a esses requerimentos. Só não peço a Vossa Excelência para assinar junto por conta de que o senhor deveria ter procurado antes. Mas senão tem imenso prazer em assinar esse requerimento. Agradeço. Continua a discussão. Vossa Excelência se manifestou. Eu sou favorável à discussão do impeachment, desde que exista a prova, e tenha a prova, eu comprovo. Né? E sempre falei aqui, ninguém pode condenar um partido e sim as pessoas, porque não são os partidos que envolvem, são as pessoas que se fazem e desfazem. E hoje, vou ser bem sinceramente ao vereador Paulo, sim, eu não sei se o que acontece, né? O PT aqui tem apanhado muito, mas quem sustenta é o PPD. E não aqui, mas em nível nacional, pode ver. Aí brigaram lá, mais um ministério. Maria, vamos lá, viu? Tem algum direito? Vote e já resolvo. E o Cunha? E o Renan Calheiros? Então, nós estamos vivendo uma poesia hoje no Brasil, com o que está acontecendo aí. Estamos achando que ninguém está vendo, ninguém está se importando. E eu quero dizer aqui, vereador Paulo, não tenho medo de falar, eu fiz a minha parte nas eleições. Votei contra e trabalhei contra. A minha parte eu fiz. Mas teve muita gente que ficou sentada olhando, não vai acontecer nada. Então agora não reclamo. Isso eu estou falando que eu falei na rádio também. Não foi eu que falei, ó, no dia 3 de outubro de 2015, 14, passou tanto tempo assim. Não foi as eleições que foi no passado? Então já está esperando as eleições. Eu fiz a minha parte. Eu trabalhei contra, né? Mesmo o partido que eu represento, o qual eu estou apoiando, eu votei contra e trabalhei contra. E por ideologia pessoal, bem como o presidente falou, né? Mas teve gente que trabalhou a favor e achou que era o momento, né? E se eu tivesse votado, não, realmente errei, votei errado, porque a gente pode votar errado, a gente vota no momento e depois pode acontecer outros fatos. Pode se arrepender, pode escolher um deputado e o deputado não representar o compromisso que a gente tem, a ideologia, e se arrepender. Então, essa é a minha opinião. Agora que do jeito que está, não dá para ficar, realmente não dá para ficar, porque se tudo isso que está acontecendo, Paulo, for 50% verdade, não estou dizendo 50%, é uma vergonha para nós, a classe política, o qual nós representamos, mas eu sempre falo como o presidente fala, eu tenho orgulho de ser político. A minha parte e a parte séria eu faço, tenho que contribuir. Mas se alguém não faz, se espera que a justiça pegue todos que não cumpriu com o respeito aos seus votos, aos seus eleitores, e não cumpriu com respeito ao cidadão e puna. Pena que a lei é muito branca. Tinha que ser para quem rouba, desvia, prisão perpétua, perder todos os bens, cadeia. E o salário do presidente também não poderia ser 23 mil, 24 mil. O cara gasta 1 milhão para se eleger por 23 mil. Deus, quer enganar quem? Quer enganar quem? Então, tinha que ser 100 mil reais salário de deputado, 150 do federal e 200 mil do presidente. Só que o seguinte, não, se você roubar R$1, a mão não. Prisão perpétua, prisão dos bens. E dele ainda não se tem família, porque o cara estende, né? Eu, até hoje, não sei se é verdade, mas eu nunca vi um zelador zoológico virar dono de fazenda, que era mágica. Certo que é a bola com esse salvador do Paulo. Obrigado, senhor. Senhor presidente. Vou falar a vereadora Cris. Respeito muito a opinião do vereador Paulo né, assim como de qualquer outra pessoa. Eu acho que eu ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre esse assunto, mas eu gostaria de só relatar algo que aconteceu hoje aqui na Câmara. Não presenciei, mas a Jaqueline, a servidora da Câmara, nos relatou e serve como uma reflexão para que façamos em tudo
que está acontecendo, né? Hoje chegou uma senhora aqui na Câmara, chegou lá na recepção e falou assim: eu vim devolver uma caneta, eu estava num evento sábado aqui na Câmara, e quando eu cheguei em casa eu tinha levado a caneta por engano. Então tá aqui a caneta, eu levei, trouxe de volta, não é minha, tá aqui, é patrimônio público, tá aqui, é da Câmara. E aí entrou no carro, saiu e foi embora. Mas é uma atitude, não sei quem é a pessoa, não conheço, nem vi, mas foi relatado o fato. Agora, essa pessoa pode sim falar de qualquer político, de qualquer pessoa, pode cobrar moralidade, pode falar de corrupção. Porque a atitude dela foi: levei enganado e devolvi. Se todos fizessem isso, o nosso país não estava no que está hoje. Tá? Porque aquela pessoa que fura a fila, aquela pessoa que fica com o troco que recebeu enganado, aquela pessoa que leva a caneta por engano, vê que levou por engano, mas é só uma caneta e fica com ela. Essas pessoas que muitas vezes estão lá como moralistas, como pessoas que são os senhores da verdade, mas que são tão corruptos quanto aquele que está lá na política e roubou milhões. Porque não existe corrupção pequena e corrupção grande. Existe corrupção. Não existe roubo pequenininho e roubo grande. Existe o roubo. Guardadas as devidas proporções, o crime é o mesmo. E como o vereador Pique falou, tem orgulho de ser político, eu também tenho orgulho de estar vereadora hoje. A gente fica triste quando vê esses fatos acontecendo. Sou a favor de toda e qualquer investigação. Acredito sim que a pessoa errou, cometeu crime, ela tem que pagar. De repente, não roubou, tem que cortar a mão fora, porque eu acho que essa lei ela já existiu lá no passado e não deu certo, não melhorou ninguém, então não é isso que vai melhorar agora, mas a pessoa tem que pagar pelo crime que ela cometeu, sim. Se foi levada por um momento ou se não foi, tem que pagar pelo crime. Se ele foi premeditado, se ele foi um impulso, mas cometeu o crime, tem que pagar. E isso qualquer pessoa, seja aqui em Canoinha, seja no estado de Santa Catarina, seja no Brasil. Mas com relação ao fato de estar na política hoje, e essa é uma frase que o vereador João Grey sempre fala, e eu acho que ele está bem correto na repetição dessa frase, que eu não sei quem é o autor, mas que na política não existem espaços vazios. Não existe. Aqui na Câmara do Vereador não existe espaço vazio. 10 vereadores se elegerão esse ano nas eleições. Cabe à população analisar quem são os nomes, quem se colocou à disposição no pleito e quem vai ser. Se serão bons representantes ou não, é a população que vai decidir, porque é ela que vai votar. Se ela colocar aqui nessa Câmara vereadores corruptos, a responsabilidade é dela. Se ela colocar bons vereadores nessa casa, a responsabilidade é dela, é da população que foi às urnas e votou. Então, condenar e culpar e julgar antes que as coisas sejam comprovadas, eu acho que não cabe a nós. Mas que a justiça tem que ser feita e as investigações em todos os âmbitos do nosso país devem continuar e devem ter cada vez mais apoio e mais força, sim. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, vou falar o vereador Gilberto. Senhor presidente, senhores vereadores, calenses que nos acompanham pela internet e que se fazem presentes também. Eu sou favorável ao seu requerimento, vereador Paulo, do impeachment da Dilma, do impeachment também com comprovação, né? Eu acho que hoje, no noticiário, nós não temos dúvida do que vem acontecendo com a pessoa da presidente Dilma, com a pessoa do ex-presidente Lula, com o deputado também Eduardo Cunha, Renan Calheiro, e assim
outros deputados que estão lá, que também estão com o rabo preso. Que investigação, né? Torcemos que o Sérgio Moro, um homem de coragem, que não tem medo da verdade e não tem medo de nada, e o que ele precisa é de apoio dos brasileiros. Ele precisa do apoio das pessoas do bem, para que estejam ao lado dele. Porque, ouvindo até uns áudios aí, das gravações de telefone, né? Não o partido, mas sim o ex-presidente Lula, em conversa com a presidenta Dilma, esculachando ainda com a Justiça Federal, né? Com a Polícia Federal, com a Justiça e tudo. E que bom que se o Sérgio Moro pudesse investigar dentro da União e pudesse investigar dentro do Estado, dentro dos municípios. Porque a corrupção está lá em Brasília, mas está nos municípios, nos estados e está lá. Ela foi uma semente que começou a germinar e está muito enraizada. E uma coisa eu digo para vocês: quando que vai acabar? Ainda bem que a esperança é a última que morre, né? É a última que morre. Hoje, o que o Renato falou, quem não tinha nada hoje tem tudo. O ex-presidente Lula, ele não tem sítio em Atibaia, ele não tem casa, ele não tem triplex, na verdade ele mora dentro da barrica do Chaves, né? E para ele, a Justiça Federal está investigando porque não paga, certo, não paga também, não tem imposto de renda, né? Então isso não tem nada. Na verdade, tudo que ele tem é do Facebook, ele só compartilha, né? Então, isso aqui não existe, dizer que não fez nada. Mas que nós, pelas notícias que nós temos hoje, presidente Lula, Renan Calheiro, Eduardo Cunha, isso merece uma cadeia perpétua mesmo. Esse não pode voltar a ser inserido para a sociedade. Além de roubar, eles tiram um sarro ainda da sociedade brasileira, né? Mas um dia não vai ser o senhor Sérgio Moro e nem a Polícia Federal. Vai ser a Justiça Divina que, perante o julgamento, se eles não se arrependerem, vai dizer assim: apartai-vos de mim porque não vos conheço. Mas, parabéns, sou favorável ao seu requerimento. Tanto a presidente quanto todos os corruptos, todos os ladrões, seja na União, no Estado e nos municípios. Roubou, tem que pagar. Continua a discussão. Havendo mais vereadores que discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam no seu encontro. Aprovado em votação única os requerimentos 121 ao 189/2016. Requerimento 640/2016, de autoria de Paulo Lins, que é o excelentíssimo senhor juiz federal Sérgio Moro, manifestando apoio para que Vossa Excelência continue exercendo na plenitude as prerrogativas da magistratura na Operação Lava Jato, reconhecendo o importante papel desta operação no combate à corrupção e aos corruptos, caminho por certo histórico para atingirmos um dia em nossa nação uma sociedade mais justa e perfeita. Continua a discussão. Senhor presidente, só gostaria de pedir permissão a Vossa Excelência que eu pudesse assinar juntamente com os senhores de requerimento. Senhor presidente, se o senhor permitir, eu já fica liberado para quem quiser assinar, porque eu já queria comentar esse e o seguinte: essa situação do trabalho da Justiça Federal em Curitiba, a gente está vendo muito a questão do foco político, está aparecendo mais. Se a gente imaginar que um empresário do porto do Marcelo Debrecht, que é um dos maiores empresários do mundo, que até alguns anos atrás um empresário desse porte fazia e acontecia, e nada aconteceu. Todo mundo sabe que infelizmente havia uma grande impunidade nessa parte. Esse tipo de gente, com esse poder que ele tem, um dos caras mais ricos do Brasil, um dos mais ricos do mundo aí, não ficaria preso aí nem uma semana, nem um mês aí, mas está preso há bastante tempo. Então, essa Operação Lava Jato, independente desse lado político agora, que a gente já falou e que vai ter o seu desdobramento, ele está mostrando que, como a vereadora Cris falou, você roubou
R$1 ou 1 milhão, roubou. Agora, esse pessoal aí que é bilionário e que muitas dessas coisas foram conseguidas ao longo de muitos e muitos anos também com favorecimentos daqui e dali, esse pessoal agora também tem que pagar. Esses grandes empresários que também ajudaram a corromper vários governos, eles são tão culpados quanto aqueles que foram corrompidos. Então é importante, e por esse motivo, é importante o apoio para quem está conduzindo a investigação. Ou alguém acha que é fácil você tomar uma decisão contra pessoas tão influentes assim. Talvez muitas pessoas não saibam, não falam, mas quanto que vale a vida do Renato Pique, de um juiz, de um promotor, de um delegado, de um policial, no meio da bandidagem? No meio da bandidagem, infelizmente até há determinadas, vocês vão lembrar que alguns anos atrás saiu até uma tabela que tinha, se não me engano, no Pará, né? Tinha uma tabela lá que para matar fulano é tanto, ciclano. Então, o cara, para tomar uma decisão dessa, o cara que ganha um salário alto, de juiz federal, que tem uma vida estável e tranquila, que podia dizer, viu, rapaziada, esse processo aqui é muito complexo, eu vou declinar a competência dele, vai para o Supremo lá, que lá fica. Lá tem processo aí de muitos e muitos anos. Então, a pessoa tomar uma posição, e ter a coragem de tomar, ainda ficar às vezes escutando algumas besteiras aí, quem não entende nada da parte jurídica, falando isso, aquilo, aquilo outro, a gente tem que respeitar e aplaudir. E esse requerimento é para que continue a operação com relação à corrupção e aos corruptos, seja de partido político ou não, seja até que tem gente que está preso lá que não tem partido político nenhum, mas que está lá dizendo, eu que vai passear no exterior e diz assim, não, lá no Brasil eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro todo mundo, como se todo mundo aqui tivesse à venda. Tem muita gente que não está à venda por dinheiro. Então, esse é o requerimento 140. E o 141 é parabenizando a OAB, porque a OAB, que é uma entidade que não tem vinculação político-partidária nenhuma, que é uma entidade que representa todos os advogados do país. A OAB tomou uma decisão na semana passada, na sexta-feira, favorável ao procedimento de impeachment, e é uma posição que, para a OAB tomar, ela foi muito analisada e muito pesada, porque tem advogados contrários, porque tem advogados que estão participando da defesa de pessoas, tem várias situações, tem ideologias políticas também e tal, mas a OAB tomou uma atitude bastante difícil de se tomar por uma entidade desse porte, uma entidade que tem o peso que ela tem a nível do Brasil. Então também o 141 é parabenizando o Conselho Federal pela decisão tomada. Continua a discussão. Presidente, só queria deixar para usar o vereador Paulo e dizer que também nós temos políticos bons, né? Tudo isso e eu sempre tenho uma fala, todos nós fomos eleitos para ser o melhor. Então, mas o João ou o Pedro lá fez uma coisa boa. Viu? Mas ele foi eleito para fazer essa coisa boa. Ou alguém foi eleito para fazer alguma coisa boa. Todos nós somos eleitos para fazer o melhor para a comunidade. Então, o presidente Lula, quando fez, parabéns. Prefeito Alberto, parabéns. Prefeito Alberto, parabéns. Mas viu, mas ninguém votou neles para ser ruim. E se fosse ruim, não ia votar. Então, a obrigação dele, o governador Raimundo Colombo, o deputado, falou assim, não, mas eu fiz isso. Mas você não fez mais que obrigação, cara. Nós estamos fazendo uma coisa de bem aqui, vereador. É obrigação nossa. Nós ganhamos e estamos à disposição de fazer o melhor. Eu sempre digo, vou usar a fala do presidente, eu não sou o melhor, mas eu procuro fazer o melhor de mim para atender a comunidade, enquanto eu aqui estiver representado. Né? Ano que vem não vou estar aqui, porque eu não vou correr a vereador, também não sei se correr se está, mas espero que Vossa Excelência esteja, se a comunidade assim entender que os senhores fizeram o melhor para vocês. Mas o político que faz o bem merece estar aqui. O que faz mal realmente, a comunidade tem que pegar e escolher, já fala, vereador, que eu sou muito bom. Escolha, que ano que vem vai ter 10 vereadores e vai ter um prefeito e um vice. E vai ter próximos 2 anos 40 deputados e assim sucessivamente. Procure escolher os melhores, né? Ou pelo menos aqueles que se dedicaram em fazer o melhor à comunidade. Obrigado, presidente. Discussão. Havendo mais vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, o mesmo se encontram. Está aprovado. Votação pelo requerimento 140 para 2016. Requerimento
Em 641/2016, eu autor Edil Paulo Glinski ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, manifestando apoio à decisão de posicionamento favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Está em discussão. Só o vereador Paulo Glinski, manifestado pelos senhores vereadores o desejo de assinar, então ele vai com 8 assinaturas. Não tem mais vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que a próxima vez que não se encontram, está aprovado em votação única o requerimento 141, de autoria do vereador Paulo Glinski, subscrito pelo vereador do Márcio Dossi, vereador Neuso Genérico, vereador Chiquinho da Silva, vereador Sérgio Galeski, vereador Renato Pique, vereador Gil Baiano e vereador Neno Cunha. Passamos às explicações pessoais. Solicita primeiro o secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Senhor presidente, queria cumprimentar o membro da Terra, o Andrei, o João, o pessoal, o Toninho, o senhor que faz presente, o professor Silvio que está nos acompanhando, paralisando a sessão da Câmara, então deixar um abraço, um público para ela, que seja registrado, né? E meu muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, rapidamente quero fazer um agradecimento aqui ao secretário Diogo e ao prefeito. Por conta de 3 anos, as últimas datas que eu citei aqui aquele dia, na última terça-feira, sobre a lombada que vai ao bairro industrial, que é o Alto do Frigorífico, da Avenida Iberquino, Senador Iberquino. Então, aquela lombada vinha perturbando todos os condutores de veículos e caminhão, principalmente nossos agricultores que escoam a sua safra, que é a saída, é a saída do centro da cidade e a chegada também, é a única via que eles têm, o acesso, e aquela lombada vinha causando transtorno e que eu repito mais uma vez, lamentavelmente, que foi um dos casos de ceifar a vida de uma criança naquele local ali. E na terça-feira, neste microfone, nesta casa, eu falei e pedi ao secretário Diogo, na quarta-feira, por volta das 4, 5 horas da tarde, não havia mais lombada lá. E além de não haver mais lombada, foi recuperado os pontos que estavam deteriorados na pista. Então, parabéns a ele, que atendeu o anseio da população que passa por aquela via ali. Parabéns ao Diogo, sucesso neste pleito que está como secretário de administração. Sucesso a ele. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente, nenhum vereador inscrito. Quero agradecer a presença da professora Terezinha, do João, do Andrei, dos demais que já se foram, e dizer, o vereador Pique, a TV Câmara, ela tem uma audiência muito grande. E lá na Barra Mansa ela está sendo assistida nesse momento. Então, mandar um abraço para o pessoal da Barra Mansa, para o Guilherme. Manda um abraço também. O vereador Pique mandando um abraço. Dizer da importância da TV Câmara. E só para finalizar, no sábado ocorreu audiência pública com os servidores públicos municipais. Quero agradecer os servidores da Câmara pelo trabalho que desenvolveram no dia de sábado. Nós estávamos presentes todos os servidores, então, em nome da mesa, quero agradecê-los. E, de antemão, já marcar a data da votação, vereador Paulo Glinski, o senhor que também participou da audiência pública, para o dia 4 de abril, às 19 horas. Dessa forma, fica aqui a convocação dos servidores municipais a se fazerem presentes, a lotarem esse plenário, né, para que possamos então votar esse projeto de lei que é certamente de grande interesse para os servidores públicos municipais.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando luta para o dia de amanhã em horário regimental.